Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, Rei de França. Espírito Santo. Amém. Bom, na última aula, a gente já estava falando de Godofredo de Bulhões, que é o mais célebre desses cruzados, né? Principalmente da primeira cruzada. Havíamos falado antes de outros personagens, como o Conde de Vermandois, o Duque de Flandres, e agora estamos falando de Godofredo, mas no futuro vamos aproveitando cada momento e falar um pouquinho de cada pessoa para a gente entender melhor o que é que se passava na cabeça dessas pessoas e suas famílias, né? Então, o Godofredo era uma pessoa muito disciplinada, ele um grande guerreiro, né? E como um grande guerreiro, ele era muito disciplinado. Então, como o Papa havia marcado a data para a partida da cruzada na festa da Assunção, ou seja, 15 de agosto de 1096, foi isso que o Godofredo fez. Ele partiu em 15 de agosto de 1096. Né? Nessa época, como eu já falei, a colheita já tinha sido feita, então havia comida para você levar, pelo menos para o início da viagem. A partir de um determinado momento, você ia ter que conseguir a comida no caminho, né? Seja pela caridade, seja comprando, seja pilhando, né? De alguma maneira, eles tinham que obter essa comida para sobreviver. Então, ele saindo aí por volta desse dia, de 15 de agosto, com seu exército, né, que era o maior dos exércitos, segundo o Papa escreveu numa carta posterior, ele era o maior dos exércitos depois do exército do Pedro o Eremita. Né? Então, Pedro o Eremita tinha muita gente, mas não eram todos soldados profissionais, não eram cavaleiros, não eram escudeiros, não eram pajens. Então, tinha simplesmente muito peregrino, né? Muitas mulheres, velhos, né? Doentes, que não iam lutar, né? Então, o exército do Godofredo era um exército de soldados, né? Basicamente, era um exército de soldados. Né? Então, ele partiu no dia 15 de agosto, 25 dias depois, ele estava entrando na Hungria, que é uma marcha fantástica, né? Em 25 dias chegar na Hungria, quer dizer, atravessar basicamente ali o sul da Alemanha e a Áustria, é uma marcha bem grande, bem forçada, né? Só que aí ele teve que negociar durante 3 semanas, então o percurso dele, quer dizer, ele tinha feito em quase 4 semanas, mas perdeu mais 3 semanas negociando com o rei da Hungria, para atravessar o território da Hungria. Porque antes dele, como eu já falei aqui, o contingente de Pedro Eremita havia passado e havia muita bagunça e muita confusão. Então, o rei da Hungria não queria que isso ocorresse de novo. Né? Então, ele fez um acordo com o Godofredo e pegou um refém, né? Um refém muito importante que Godofredo pudesse dar para garantir que o exército dele não iria pilhar e saquear coisas na Hungria. E o Godofredo deu justamente o seu irmão, o Balduíno, né? Balduíno de Bulônia. Eu já falei isso, mas é tão importante isso, né? Quer dizer, quando você dá uma segurança, você faz um empréstimo, então você dá uma garantia daquele empréstimo, você tem que ser uma coisa muito forte, né? Que garanta mesmo. Então, naquela época, você dava a família, né? Você dava a família, que é a coisa mais importante que existe na face da Terra ainda hoje, né? Apesar de tão atacada e tão desvalorizada, né?
Então ele deu, bom, que a garantia é o meu irmão, meu irmão, a mulher do meu irmão e os filhos do meu irmão, que estavam indo com ele, né, o Balduíno. Né. E o Godofredo, né, para partir, ele vendeu a cidade de Metz, em português, mas é Metz em francês, né? Ele vendeu a cidade de Metz, que era dele, aos cidadãos de Metz, e depois ele dispôs de 2 principados ao seu antigo rival, que era o bispo de Verdun, né? Depois ele empenhou Bouillon, ao bispo de Liège, por 300 marcos de prata e 4 de ouro. Ou seja, ele entregou tudo que ele tinha, e tudo aquilo porque ele havia lutado durante 10 anos, né? Quando ele herdou as coisas do tio dele, que também se chamava Godofredo Corcunda, né? As pessoas não aceitaram que ele recebesse essa herança. Não, essa herança é minha, isso aqui é meu de direito. A própria mulher do Godofredo Corcunda disse, não, é meu, eu era a mulher dele, etc., né? Apesar de que ela já não vivia com ele há muito tempo. Então, ele teve que lutar durante muitos anos por essas terras todas, e agora ele entregou tudo para ir para a cruzada. Isso é uma coisa extraordinária, né? É uma coisa assim... a gente tem uma casa, a gente tem, de repente, um negóciozinho, uma venda, alguma coisa, você entrega tudo para ir para a cruzada. É impressionante isso, né? É por isso que a história, a gente tem que ver esses detalhes, né? A história das cruzadas, especialmente, tem que ver esses detalhes. Por que ele fez isso? Troca de nada. Quer dizer, para servir a Deus, né? Libertar o Santo Sepulcro, que estava nas mãos de infiéis havia tantos séculos, né? Enquanto os infiéis permitiam que os cristãos fizessem as peregrinações, etc., foi levando. Mas, num dado momento, os infiéis derrubaram, destruíram o Santo Sepulcro, né? Ficou só o piso e um cotoco de parede, né? Então, assim, os cristãos falaram, peraí, está errado, temos que fazer alguma coisa, né? Pela honra de Deus, pelo amor a Deus, né? Então, isso que explica a pessoa fazer um sacrifício dessa magnitude, né? Empenhar, vender. Ele nunca recuperou isso, ele morreu na Terra Santa, o Godofredo, né? Então, ele partiu em 1096, 4 anos depois ele morreu, 40 anos, né? Então, é importante a gente ter, por isso que eu falo esse um pouco detalhe da vida, para você ver o que é que a pessoa está arriscando do que ele tinha, do que ele construiu, do que ele passou tantos anos lutando para conseguir aquilo, né? Então, mas o Godofredo era assim. Então, quando ele chegou, ele foi o primeiro grande nobre e o grande exército profissional a chegar em Constantinopla, né? Então, e ele tinha, obviamente, assim, ele sabia quem ele era, o valor que ele tinha, né? Então, ele era um nobre que achava que só devia fidelidade a Deus. Perdi tudo, entreguei tudo, não vou me submeter a outras pessoas, né? Então, ele tampouco era um homem que se pudesse facilmente intimidar ou comprar, que era o que o imperador de Constantinopla fazia com frequência. Constantinopla era muito, muito rica, mas muito rica. Então, ela comprava, né? Ela comprava as pessoas. Disse, olha, faz assim que eu te pago tanto. E o cara fazia. Então, mas não o Godofredo, né? Então, não o Godofredo, né? Então, ele se recusou a fazer o voto de vassalagem ao imperador Alexis, né? Nem entrou em Constantinopla. Falou, não, nós marcamos, né? Marcamos nos encontrar em Constantinopla, todos os exércitos. Eu vou esperar aqui. Porque o imperador, eu vou mostrar aqui uma figura, deixa eu mostrar aqui logo, peraí. Está vendo aqui?
Isso aqui é o mapa, né, de Constantinopla. Aqui é melhor ainda, aqui é uma reconstituição de Constantinopla, uma cidade belíssima, riquíssima, belíssima mesmo, né? Cheia de relíquias da cristandade, né? Então, Constantinopla ficava num lugar muito estratégico, extremamente estratégico, né? Com muralhas cercando não só o lado de terra, mas o lado do mar. Era uma cidade que alguém dificilmente poderia tomar. Praticamente era inexpugnável, né? As muralhas eram portentosas, né? Então, havia lá o Mar de Mármara e 2 estreitos de cada lado do Mar de Mármara, o Dardanelos e o Bósforo. Então, esse que vocês veem nessa imagem aí mais acima é o Bósforo. Então, era por ali, pegando um pouco aqui esse estreito aqui do Bósforo, que já se atravessava da Europa, Constantinopla, para a Ásia, né? É um trajeto pequeno. Então, era uma cidade, por isso que Constantino escolheu para ser a capital do Império Romano, né? Depois virou a capital do Império Romano do Oriente, por causa dessa situação privilegiadíssima de defesa que Roma não tinha. Então, Godofredo não entrou em Constantinopla, e como o Alexios, né, sabia que estavam chegando outros exércitos, o que é que ele foi? Mandou uma embaixada pomposa para falar com o Godofredo, propondo atravessá-lo para o outro lado, para ele não se juntar com os outros exércitos cristãos que estavam chegando, né, que o imperador achava que isso poderia ser uma coisa ameaçadora. E ele se recusou, disse, não, eu tenho que ficar aqui porque aqui é o ponto de encontro dos cruzados. Todos nós vamos nos encontrar em Constantinopla, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aí é o castelo de Bouillon, né? Hoje, imagina como era antes, né? Em cima, né? Um rio aqui passando embaixo. A riqueza da Europa são esses rios, a água, a abundância de água na Europa é uma coisa, é um dom de Deus, né? E o castelo de Bouillon, aí em cima. Quando ele fez a negociação, por exemplo, com os bispos, né, de Liege e de Verdun, ele falou, tudo bem, eu vou deixar aqui para vocês, vocês me dão alguma coisa para eu poder financiar a minha viagem, a viagem minha e do meu irmão Balduíno, né? Balduíno era um pobretão, vamos dizer assim, né? É isso que ele deixou. Esse verde todo, né? Imagina como era o verde naquela época, né? Mais ainda do que está aí. Muita água, né? Clima espetacular. Foi para um lugar tão diferente, né? A terra mais desértica, né? Um clima mais seco, não tem rio quase, né? O Rio Jordão comparativamente, é um riacho, vamos dizer assim, né? Então, aqui é a cidade de Constantinopla, tem 2 muralhas, está vendo? Uma mais do lado de dentro, que é a muralha de Constantino, quer dizer, quando Constantino fundou Constantinopla, ele fez uma muralha, mais do que suficiente para a cidade, mas o Teodósio fez outra muralha que quase que, vamos dizer, basicamente duplicou a área protegida da cidade, né? Vocês veem em cima aqui, isso aqui se chama o chifre de ouro, né? Em inglês é Golden Horn, né? Que essa parte fica aí no lado de cima da cidade, esse mar que entra aí, é o Golden Horn. Do lado de lá tem uma cidade onde, em geral, ficavam os italianos, né? As repúblicas, os comerciantes, né? Das repúblicas italianas e tal, né? E tem uma corrente que se colocava, acho que dá para ver aí na imagem,
para os barcos não entrarem aí. Só entravam quando ele baixava a corrente. Então, essa corrente impedia os navios de entrarem no chifre de ouro, né? Aqui embaixo, bem na parte de baixo do lado esquerdo aí, é a estrada romana que chega em Constantinopla, né? É a Via Enácia, né? Possivelmente construído por um cara chamado Enácio, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, e essa reconstituição, né, aí que o pessoal fez de Constantinopla é um negócio espetacular, né? Você vê a coisa mais grandiosa que tem aí é o hipódromo, né, o lugar dos espetáculos, etc., né? O Palácio Imperial ficava aí abaixo aqui do hipódromo, né? Mais lá para o fundo, depois do hipódromo, tem a Santa Sofia, Hagia Sophia, né? Santa Sofia. E aí aparece mais claramente aí o chifre de ouro, etc., a cidade do lado de lá, né? Gálata, o Bósforo, etc. Aqui é E muitos cais, está vendo? Vocês veem aqui muitos portos ao redor da cidade de Constantinopla, porque a atividade era febril, né? O comércio, daí vem a riqueza de Constantinopla, né? Bom, quando Jerusalém foi tomada, né, de uma maneira absolutamente surpreendente, como é que pode? Uma coisa... Os cruzados tiveram que dizer, bom, o que é que nós vamos fazer, né? O que é que nós vamos fazer com essas terras conquistadas aqui na Terra Santa? Temos que governar, né? Vamos ter que organizar, preparar uma administração para governar a Terra Santa, né? Quando eles conquistaram Jerusalém, né, e Godofredo estava na primeira leva dos soldados que pisaram em cima das muralhas de Jerusalém, né? Depois eu vou falar o nome dos outros que estavam na frente do Godofredo e contar a história do cerco de Jerusalém um pouco e tal. Ele conquistado Jerusalém, né? E tem assim os detratores, né, da igreja, né? Porque as crônicas da época diziam assim, conquistamos Jerusalém, a gente tinha sangue até as canelas, estava tudo banhado de sangue. Isso é figurado, né? Se dizia isso, não tinha sangue até a canela dos soldados, né? Dos inimigos, né? Muçulmanos, judeus ou alguma coisa assim. Mas, tá vendo? Eles massacraram inutilmente, certo? Isso é conversa, né? Não teve nada de diferente do que sempre se fez nas guerras, né? Que é um negócio horrível, né? Então, os cruzados queriam escolher um rei, né? Não, tem que ter um rei aqui agora. Então, primeiro eles ofereceram a coroa ao Raimundo de Sangilha, o conde de Toulouse, né? O Raimundo de Sangilha, que já tinha aí uns seus 56 anos por aí, 57, já era um ancião, né? Ele era o cruzado mais rico, é o único que não faliu na cruzada, né? Todos os outros faliram várias vezes, né? E eles saíam da falência quando ganhavam uma batalha, o inimigo fugia, deixava as coisas no acampamento, eles pegavam essas coisas, os cavalos, as comidas, etc., roupas, e então eles saíam do estado de falência, né? Mas faliram várias vezes. O Raymond de Sangilha nunca faliu, tá? Quando ele tomou Jerusalém, junto com os outros cruzados, ele tinha ainda seus recursos lá. Mas aí, então, é natural que se oferecesse a ele. Ele era a pessoa que certamente foi para ficar, né? Como alguns peregrinos fizeram ao longo da história, eles iam morrer em Jerusalém. Eu quero morrer lá, não quero morrer por aqui, eu vou morrer lá. Às vezes ia com a família, às vezes ia sozinho.
Então, assim, era bastante natural que se oferecesse a coroa ao Raimundo de Saint-Gilles, conde de Toulouse, né? Ele recusou, né? Disse que esse título de rei lhe parecia deslocado nessa cidade, né? Depois ofereceram ao duque da Normandia um ducado de enorme prestígio, já falei isso muitas vezes aqui, mas não me canso de repetir, né? O duque da Normandia conquistou a Inglaterra. Isso não é uma coisa simples, não, é uma coisa extraordinariamente difícil, né? Guilherme o Conquistador, duque da Normandia, conquistou a Inglaterra. E quem sucedeu o Guilherme o Conquistador como duque da Normandia foi esse Roberto Courteheuse, botas curtas, né? Porque ele era pequenininho e tal, então tinha esse apelido aí, Robert Courteheuse, botas curtas. Mas o Robert Courteheuse também recusou. Não pela mesma razão do Raimundo de Saint-Gilles. O Roberto queria voltar para a Europa, né? A vida dele era lá, ele tinha um ducado espetacular, né? A Normandia é uma coisa espetacular, né? Por fim, né, foi oferecido a Godofredo. Sim, todos recusaram, certamente, porque a honra é grande. Você ser o rei de Jerusalém é uma honra inominável, é muito grande. Sucessor do rei Davi, né? Mas eles se recusaram a aceitar o ônus dessa realeza, porque tudo indicava que seria extremamente difícil manter aquilo ali, né? Um punhado de cruzados apenas que ficariam na Terra Santa. Como é que eu vou defender tudo isso com 100 cavaleiros, 300 cavaleiros? É impossível, né? Então, o ônus seria muito grande, né? Mas o Godofredo, então, ele aceitou, acabou sendo, então, eleito por unanimidade, uma semana depois da conquista de Jerusalém, em 22 de julho, e ele aceitou pelo amor de Cristo. Então, melhor voltar, né? Era melhor ir para a Europa, lá para as minhas terras, para os meus domínios, né? Muito mais agradável lá, etc., né? Mas ele ficou. E eu não falei, mas assim, ele quando conquistaram ali, já acabaram de conquistar Jerusalém, ele se despiu, né, das armas e das armaduras que ele tinha, né? Ficou só com a camisa, né? E deu a volta pelas muralhas e foi rezar no Santo Sepulcro. É isso que todos os cruzados fizeram, né? É uma coisa tão grandiosa, agradecendo a Deus por terem cumprido o voto. O voto de cruzado era ir a Jerusalém para defender o Santo Sepulcro. Então, quem conquistar Jerusalém, conquistar tudo no meio do caminho e tal, está vivo ainda chegar ali, você tem que agradecer a Deus, né? Então, ele, segundo as crônicas da época, né, o Godofredo recusou usar a coroa que foi dada a ele, uma coroa de vermelho, prata com ouro, né, por respeito àquele que havia sido ali coroado com a coroa de espinhos, né? Falou, Deus teve uma coroa de espinho, não vou botar na minha cabeça uma coroa de ouro, né? E aí eu falei para vocês, acho que na aula anterior, ele mandou a coroa dele para a mãe dele, né, a bem-aventurada Ida de Bulônia, ou Ida de Lorena, né? E ela entregou essa coroa para a igreja de Notre-Dame de Boulogne, que é a terra deles, a terra da família deles, né? É uma coisa impressionante. Então, o título que o Godofredo assumiu foi o título de defensor do Santo Sepulcro. Foi um título espetacular, né? Melhor que o de rei, né? Defensor do Santo Sepulcro, advogado do Santo Sepulcro, avoué du Saint Sepulcre. O título de rei de Jerusalém, só o irmão dele, o sucessor do Godofredo, que assumiria com esse título, que foi o Balduíno, né? Nada na vida é simples, né? Então, quando eles conquistaram Jerusalém, boa parte do clero achava o seguinte: Jerusalém não é de ninguém,
é da igreja, é propriedade de toda a cristandade, né? Então, assim, esses clérigos assim, achavam que não devia ter um rei, né? O rei era Nosso Senhor, né? Mas, assim, não é prático isso, né? Isso aconteceram cenas assim nas cruzadas, assim, que as decisões são tomadas sem pensar muito no lado prático, né? E foram desastrosas essas decisões, né? Quinta Cruzada, mesmo a Cruzada de São Luís, as pessoas tomam uma decisão pouco racional ou por um impulso, né? E aí o próprio São Luís, né, foi vítima disso, mesmo que o irmão dele que teve assim uma decisão assim impulsiva de atacar fora de hora e tal, né? Então, Godofredo pode ter também decidido usar esse nome de defensor do Santo Sepulcro em vez de rei de Jerusalém, por causa dessa reação, esse pensamento de grande parte do clero. Bom, mas ele realmente foi um grande protetor da igreja, né? Ele fez muitas doações a pessoas ligadas à igreja, coisas para defender a igreja, né? Então, o Guilherme de Tiro, que escreveu uma história das cruzadas 70, 80 anos depois da tomada de Jerusalém, Guilherme, bispo de Tiro, né? Ele começa a enumerar as doações, né, as benfeitorias de Godofredo de Bulhões, né? E ele diz que ele se desespera em enumerar tanta coisa, ele não consegue enumerar tanta coisa, né? Por exemplo, ele deu um quarto da cidade de Jafa, a cidade de Jerusalém e a torre de Davi ao patriarca Damber. Damber é Dagoberto, em português seria, né? Deu muita coisa para o patriarca de Jerusalém, né? E Godofredo consentiu em receber a investidura de defensor do Santo Sepulcro do patriarca. Ele não precisava disso, né? Mas o espírito dele era um espírito de cruzado, né? Eu falei aqui de Torre de Davi, né? A Torre de Davi, que é um dos títulos, né, de Nossa Senhora, né? A gente invoca na ladainha lauretana, né? Torre de Davi, né? Rogai por nós. A Torre de Davi é a cidadela de Jerusalém, né? A cidadela de Jerusalém, cidadela de qualquer fortaleza, é o último reduto de defesa da cidade, né? Quando tudo está perdido, quando o inimigo entrou na cidade, já venceu as muralhas, as pessoas se refugiavam na cidadela para talvez venha uma ajuda aí, eu consigo resistir aqui mais uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Então, ele deu a Torre de Davi ao patriarca de Jerusalém. E para ver assim quão difícil as coisas seriam, né? Quer dizer, Jerusalém foi tomada em 15 de julho, né, de 1099. Em 12 de agosto, ou seja, menos de um mês depois, os egípcios chegaram, porque eles vieram com o propósito de levantar o cerco de Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém ainda estava cercada pelos cruzados. Os cruzados já tinham tomado Jerusalém, mas eles não sabiam, né? Então, um enorme exército, muito maior que o exército dos cruzados, né? E os cruzados derrotaram esse exército no dia 12 de agosto de 1099. Uma batalha espetacular chamada Batalha de Ascalon, né? Então, porque Jerusalém pertencia aos egípcios, né? Aos fatimidas do Egito, né? O que é que o Godofredo fez mais, né?
auxiliado pelos pisanos, né, ele reconstruiu a cidade de Jafa, porque não tem muito lugar para porto ali na região da Terra Santa, né? Tem mais para cima, onde é hoje o Líbano, tal, mas na Terra Santa menos. Então Jafa era um porto natural, né, que estava destruído. Então ele reconstruiu a cidade de Jafa, né? E Jafa se tornou o porto de chegada dos peregrinos e dos cruzados na Terra Santa. Fica 50, 60 quilômetros de Jerusalém. Então, você chegava em Jafa, você ia caminhando até Jerusalém. E é nesse trajeto, né, que os peregrinos, e mesmo cruzados, eram atacados, né? Principalmente os peregrinos. Se eles estivessem desarmados, eles eram atacados, né, por bandidos, pelos próprios muçulmanos, de algumas pessoas que queriam tirar os bens deles, né? E foi por aí, vendo isso, né, que um dos cavaleiros que foi para a Terra Santa, depois da tomada de Jerusalém, ele resolveu criar a Ordem dos Templários, por piedade desses peregrinos. Nesse trajeto ali, alguém tem que proteger esses peregrinos, eu vou fazer isso. Tá? Então, 4 cavaleiros, algo assim, né? Eles criaram uma ordem que depois passou a ser chamada de Templários, porque o rei de Jerusalém deu a eles partes lá do antigo templo de Salomão, né? Para eles ser a casa deles, né? Ele também fez uma aliança com os venezianos, né, para tomar a cidade de Acre, que Acre é um porto bem maior, mas fica mais acima, né, São João de Acre. Mas aí ele foi acometido pela peste, que estava graçando ali, em Cesareia, em 10 de junho de 1100, ou seja, menos de um ano depois da tomada de Jerusalém, depois de tantos perigos e tantos esforços, né, ele pegou a peste, né? Essas pestes vinham com certa frequência, né? Só no final do século XIX, né, que se descobriu o mecanismo de muitas dessas pestes, né, de propagação, que era o rato. Ninguém sabia de onde vinha a peste, né? Lembrando, né, a peste negra, que foi a pior de todas, em toda a história. A peste negra chegou na Europa aí por 1347, por aí. Num navio vindo do Oriente, em geral essas pestes vêm do Oriente, e chegou num porto da Sicília, né? Então eles proibiram as pessoas de descerem, estava todo mundo doente no navio, mas não proibiram os ratos, né? Então os ratos desceram do navio, né? Então propagou a peste negra toda a Europa, foi quase metade da população, né? Hoje, vamos dizer, seriam 300 milhões de pessoas. É uma coisa inacreditável. Então, ele morreu de uma dessas pestes. Inclusive, quando ele viu que estava com a peste, ele foi para um hospital que ele havia fundado na cidade de Jafa, né? Voltou para Jerusalém. Ele morreu no dia 18 de julho, ou seja, um ano depois da tomada de Jerusalém, o Godofredo morreu. Ele tinha 42 anos. Quer dizer, ainda poderia ter feito muito mais coisa, né? Mas foi enterrado gloriosamente na igreja do Santo Sepulcro, né? E lá ficou durante muito tempo. Então, esse túmulo dele foi destruído em 1808, eu não sei as circunstâncias, não consegui pesquisar mais, mas dizem que nessa época havia uma espada lá que diziam que tinha sido dele, de Godofredo. Eu mostrei essa imagem na aula passada. E começou a se criar aí o mito, vamos dizer assim, do Godofredo de Bulhões, né?
Então, todos esses relatos da época dele, quer dizer, contemporâneos da Primeira Cruzada, né? A Gesta Francorum, a crônica de Raymond d'Aguilé, a crônica de Fouché de Chartres, a história de Ana Comnena, que é a filha do imperador Alexios, a primeira mulher historiadora da história, etc., né? Ele é retratado como um tipo de perfeito cavaleiro cristão, né? E era, né? E era. Ele era alto de estatura, tinha um semblante agradável, né? E com modos tão corteses que ele parecia mais um monge do que um cavaleiro. Isso quem fala é um outro cronista chamado Roberto o Monge. A gente tem todas essas crônicas aí, a gente tem, tá, na biblioteca sobre as cruzadas, né? Falei para vocês, aí tem uma biblioteca bastante completa aí sobre cruzadas aí. Contando aí com as ordens religiosas, os cavaleiros, os templários, hospitalários, etc., uns 450 livros aí, né? De coisa de muito alto nível. Na hora do perigo, né, o Godofredo sempre mostrou uma coragem admirável. Lá no cerco de Antioquia, que durou 8 meses quase, né, ele foi um grande herói, né? Às vezes, por exemplo, vamos supor, o pessoal que estava defendendo Antioquia fazia uma surtida, abria a porta de repente, saía aquele monte de cavaleiros, soldados lá de dentro, matava o maior número possível de sitiantes, né? E voltava. Só que na hora de voltar, o Godofredo ficava ali, os cavalos vinham, tinham que se abrir, porque ele estava no meio, né? O cavalo vinha para entrar na porta, porque ele ia matando todo mundo, né? Ele com a espada dele, uma força fenomenal, né? Dizem que ele cortava o cavalo com a espada, assim. Uma espadada dessa assim, ele cortava o cavalo. É uma coisa inacreditável, né? Era uma pessoa de muito vigor físico, né? Então, ele, como cristão zeloso, né, ele foi um dos primeiros a tomar a cruz, para ele poder sair em 15 de agosto de 1096, né? O Papa pregou a cruzada em outubro, né? Outubro, novembro de 1095, né? Então, assim, menos de 10 meses depois ele já estava partindo, né? É preciso querer mesmo, né? Ah, não consegui minhas armas, ano que vem eu vou e tal, vou depois. Não, ele fez tudo. A mãe dele ajudou muito a ida de Boulogne, né? E ele foi, né? Então ele cumpriu tudo sem o menor desvio em todo o curso da cruzada, né? A um grande custo pessoal, perdeu tudo, né? Inclusive a vida, né? E aceitou ser o defensor do Santo Sepulcro, né? Ainda ficou lá, né? Então, assim, começou a ser criado poxa, o cara que faz essas coisas deve ter uma história, né? A família deve ter uma origem mais extraordinária. Então, de fato, naquela época, né? E talvez já no século XII, Godofredo de Bulhões havia se tornado, como o rei Arthur, né? E como Roland, o cavaleiro lá de Carlos Magno, né? Um herói das canções de gesta. Se queria cantar uma coisa de altíssimo valor, Godofredo de Bulhões, né? Então, os trovadores, né, eles deram até uma origem mítica a Godofredo, né? Claro que o Godofredo descendia de Carlos Magno, né? Isso eu já falei para vocês, mas foram além disso, né? Disseram que ele descendia do lendário Rei do Cisne, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar isso num livro que eu vou mencionar aqui a seguir. Rei do Cisne, que história é essa, né? Cujos feitos, né, ele é obrigado a repetir, né? Um dos livros que eu
eu listei aqui na primeira aula, aquela bibliografia é importante. É muito sumária, 30, 40 livros no máximo ali, mas é muito importante aquela bibliografia. E um dos livros que está lá, esse que eu coloquei aqui, né, Le Cygne et l'Éléphant, o Cisne e o Elefante. Renaud de Châtillon, príncipe de Antioquia, senhor do Ultra-Jordão. Que biografia! Esse livro aí é a biografia do Renaud de Châtillon. Eu vou dar aula sobre ele ainda, tá? Porque é tão difícil, mas é tão difícil, né, ter uma biografia boa. Por exemplo, do Godofredo de Bulhões. Eu tenho várias biografias, mas não são satisfatórias, né? Inclusive, numa aula anterior, eu falei uma coisa que estava errada, porque era a bibliografia que existe, né? Agora existe uma outra, que é essa aqui, do Simon John, que eu já mencionei para vocês. Pô, isso aqui é outra coisa, né? Aqui é uma biografia com todas as fontes, uma coisa de altíssimo nível, né? Mas eu não tinha isso quando eu falei que o Godofredo de Bulhões, quando o imperador do Sacro Império, o rei da Alemanha, né, o Henrique IV, né, tomou Roma, o Godofredo era um vassalo dele, né? Então, o Godofredo estava lá em Roma, né, tomou Roma com o Henrique IV. Ele disse que não. Que é um pouco estranho, né? Assim, é claro que, como o Godofredo era vassalo, né? Era o senhor feudal dele, era o imperador da Alemanha, o Henrique IV, péssimo, né? Ele tinha que ir com o Henrique IV, né? É natural que ele fosse, mas para Roma, para tomar Roma do Papa, né? É estranho, né? Um cara que, a não ser que, aí a gente vai pensando as coisas, né? Que ele tenha talvez ido, eu ficava pensando assim, talvez ele foi, se arrependeu, e uma das coisas que ele foi tão prontamente fez o voto da cruzada, talvez como penitência desse ato, fiquei pensando, né? Mas o Simon John disse que ele não estava lá, ele não estava na tomada de Roma, ele estava em outro lugar, né? Nas terras dele, etc., né? Então isso isso faz toda a diferença, né? Porque as pessoas, tá vendo? Godofredo, que nada de religioso e tal, né? Tomou Roma, né? O Papa saiu correndo, né? Com medo e tal, né? Mas aí o cara vai e olha todos os documentos, onde é que está dito isso, que ele estava lá, né? Não está dito, né? Então é impressionante isso. E por outro lado, ele pegou um outro documento que ele fala que ele estaria em outro lugar naquela época. Documento da época, né? Então, o cisne e o elefante, o cisne seria o Godofredo de Bulhões e o elefante é o Renaud de Châtillon, né, que é chamado Elefante de Cristo, um nome espetacular e muito bem dado, tá? O cara é um elefante de Cristo. O que esse cara fez é inacreditável, mas ele é totalmente desprezado e vilipendiado pela história toda, né? Inclusive nesses filmes e tudo, o cara é um maluco, é um louco, né? Mas é um louco de Deus, né? É um louco de Deus, não é um louco por ser louco, perder a razão, não. Eu estou seguindo o que São Bernardo disse que era para fazer, né? Um fou de Dieu, né? Um louco de Deus, né? Essa história do Cavaleiro do Cisne é um conto medieval, né, sobre um misterioso salvador que vem em um barco puxado por cisnes para defender uma donzela com a única condição de que nunca lhe perguntem o nome. Umas coisas meio bobas assim, né? Eu acho essas coisas uma prefiguração de um romantismo que vinha depois. Que história é essa, né? Bom, só resumindo aqui, né, quer dizer, o Godofredo vendeu a cidade de Metz para seus cidadãos, dispôs dois principados ao seu antigo rival, o bispo de Verdun, porque essas coisas ele já tinha disputado com esses bispos, o exército do bispo, o exército dele, o bispo se aliou com a mulher do Godofredo Corcunda para pegar as terras para ela e para ele, para o bispo lá, então ele passou anos nessas lutas, né? Aí ele fez um acordo, é teu,
mas você me paga aqui um valor para eu poder ir para a cruzada, né? E empenhou Bouillon, né? Castelo de Bulhões, né? Ao bispo de Liege, né? Em alguns casos a gente tem até os valores, 300 marcos de prata e 4 de ouro. Não dá para nada. Isso aí é... Godofredo faliu várias vezes, né? Na cruzada. Então é isso, ele fez acertos, né? Com as pessoas que haviam disputado, inclusive com ele, a posse daquelas terras, castelos, etc., para poder ter recursos para ir para a cruzada, né? Um cavaleiro propriamente equipado, né, com armadura, armas, cavalo de batalha, cavalo para cavalo. Cada cavalo é diferente, tá? O cavalo com que você vai lutar numa batalha não é o cavalo que carrega suas coisas, né? Muito menos o cavalo em que você viaja nele. São 3 tipos de cavalo diferentes, né? Você tem que ter os 3, né? Você tem que ter o burro de carga, que é o cavalo que vai levar a carga, né? O cavalo para viagem é um tipo de cavalo que vai caminhando ali, né? E o cavalo de batalha é aquele tanque de guerra, né? Que você tem que ir, tem que ser uma coisa forte, né? Cada cavalo desse custava o preço hoje de uma BMW, por exemplo. É uma coisa muito cara, relativamente falando assim, era muito caro, né? Além disso, você tinha que comer na viagem, você tinha que repor as perdas que você tinha, roupa, né, calçados, conservação das armas, das armaduras, né? É uma jornada dispendiosa. Então, você gastava de 4 a 5 anos de... Isso é o Jonathan Riley Smith que afirma, o maior historiador das cruzadas. E isso aqui é uma série de biografias chamada Rulers of the Latin East, então, os governantes do Oriente Latino. Então, são os ingleses que são disparados os melhores historiadores das cruzadas. Então, eles têm biografias de... Só que a gente não encontra. Deve ter sido publicado uma quantidade, uma tiragem pequena. Então, alguns eu não encontro. E não encontro nem sebo, entendeu? Então, esse aqui eu consegui ele novo, né? É extraordinário. Então, os ingleses são muito bons nisso, né? Curioso, os franceses não. Mais raros, não são eruditos, né? Na apresentação da história das cruzadas. Por isso que a escola inglesa é imbatível, né? Ainda que hoje, né, talvez o maior historiador das cruzadas esteja nos Estados Unidos, né? Que é o Madden, né? Thomas Madden, né? Mas é só ele quase. Tem outros, mas ele é aqui não, aqui tem muitos, né? Muitos, uma penca de historiadores de altíssimo nível, tá? Na Inglaterra. Bom, então o Godofredo está lá em Constantinopla. Como eu falei, ele não entrou, né? Mas aí começou a faltar comida. O imperador Alexios, ele fazia, vendia caro, não entregava comida no dia. Então, assim, chegou uma hora que Godofredo teve que aceitar um acordo com o imperador de Constantinopla, né? E entrou em Constantinopla, junto com os seus mais proeminentes seguidores, né? Mas para garantir que o Alexios não ia fazer nada com eles, o Alexios entregou a eles, ao contingente do Godofredo, o filho dele, que seria o sucessor dele, João Comneno. Então, o João Comneno ficou sob a guarda do Balduíno e o Godofredo entrou em Constantinopla, né? E aí o que é que o Alexios sabia se comportar nessas coisas, né? Ele vestiu a roupa mais bela e mais impressionante que ele tinha, ele devia ter muitas dessas, né? Para receber os cruzados de Godofredo. Então, os lotaringios, que são os soldados de Godofredo, os nobres todos de Godofredo, né?
foram convidados para dar o beijo da paz no imperador. O que, por estar o imperador sentado e eles em pé, né, era o gesto de submissão. Então, Godofredo e outros nobres germânicos fletiram o joelho diante do Alexios, né? E o Alexios declarou Godofredo seu filho adotivo e o cumulou de presentes, né? Aí Godofredo pôs as mãos dele assim, né, entre as mãos do Alexios, né, que é o gesto de vassalagem, né? Aí o Alexios prometeu que lhe seria vendida comida a preço razoável, né, e que ele seria transportado para o outro lado do Bósforo e tal, né? Isso chocou muitos dos que estavam com Godofredo. Pô, peraí, né? Que história é essa? E um deles, eu até fiz questão de colocar o nome dele aqui, Roberto, conde de Paris. Era um cavaleiro franco que estava no contingente do Godofredo. Roberto, conde de Paris, né? Ele ficou furioso, né, ao ver os senhores dele, Godofredo, etc., né, de pé com o imperador sentado. Aí ele aproveitou o momento que o imperador tinha se levantado para alguma coisa, ele sentou no trono do imperador. Coitado. Para dizer que não é assim. Não estou satisfeito com isso, né? E esse Roberto, conde de Paris, né, ele morreu, ele e mais 40 soldados que estavam com ele, sob o comando dele, morreu na Batalha de Doryleum, que é a segunda batalha das Cruzadas. A primeira batalha das Cruzadas foi o cerco de Niceia. Os cruzados derrotaram os turcos que estavam lá. Quando eles saíram de Niceia, num determinado momento, eles foram emboscados pelos turcos, pelo o turco que era o senhor de Niceia, que tinha perdido Niceia, né? E nessa batalha, o conde Roberto de Paris morreu. Ele e 40 homens dele. É caro isso, é um preço grande, né? Ele, 40 homens dele morreram nessa batalha. Deviam estar numa posição mais vulnerável, né? E ele morreu. Isso faz a gente refletir, né? Batalha de Doryleum. Então, todos os cruzados que chegaram depois de Godofredo juraram vassalagem ao imperador Alexios, tá? Exceto o Raimundo de Sangilha. É curioso isso, assim. O norte da França atual e o sul da França atual eram muito diferentes. Muito diferentes, né? A língua, inclusive, era diferente, né? O provençal, né? A Provença, né? Que era uma província romana, né? A Provence, né? E essas duas regiões se distinguiam pela maneira com que eles usavam a palavra sim, né? O sim no norte era oi, oilha, oi, oui, depois ficou o francês, e no sul o sim era oc, então era Languedoc. O Languedoc é a língua que dizia o sim com oc, o oc era o sim naquela região. Então, não só a língua era diferente, os costumes eram diferentes, né? No norte, que era mais populoso, etc., havia aquele costume que eu já falei para vocês, em que o mais velho herdava tudo. O filho mais velho herdava tudo. No sul, não, né? Não era assim. Então, talvez como parte desses costumes diferentes, né, o Raimundo de Sangilha, ele não jurou, foi o único que não jurou vassalagem ao imperador, né? Por outro lado, tudo o que ele disse, ele cumpriu, né? Os outros juraram vassalagem e não cumpriram, com uma boa razão, por uma boa razão, tá? Porque o vassalo espera a ajuda do senhor dele, do senhor feudal dele. Se o senhor feudal não vai,
Pô, eu me sinto desobrigado, porque eu precisei dele. O feudalismo tinha essa característica de ajuda mútua, né? Eu te protejo aqui na tua terra e você me ajuda a me defender quando eu for atacado, etc., né? Então, o Raimundo de Saint-Gilles dizia o seguinte: eu acho que o Alex não deveria ser o chefe da cruzada. Os cruzados achavam que o Alex ia ser o chefe da cruzada a partir de Constantinopla. Ele não foi. Ele não foi. Nem mandou nem o exército dele junto com os cruzados. Peraí, então esse cara não é o nosso chefe feudal, né? Então, mas o Raimundo de Saint-Gilles achava que não, ele não devia ser o chefe, né? Porque havia uma diferença entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Já tinha havido o cisma, né? 1054, por aí, 53, já tinha separado as duas igrejas, né? Então ele falou, não quero ser comandado por uma pessoa que não é da minha religião, é contra a minha religião, né? E ele disse umas coisas muito bonitas, o Raimundo de Saint-Gilles, né? Eu não cheguei aqui para fazer outro homem meu senhor, ou para lutar por outro que não ele com E maiúsculo, ele Deus, né? E para lutar por outro que não ele, por quem eu deixei meu país e minhas posses, deixei tudo. Raymond de Saint-Gilles, como os outros cruzados, deixou tudo. E ele deixou para não voltar, ele não vou voltar. Então ele já transferiu o poder para um filho dele e disse, eu vou morrer na Terra Santa, né? Mas ele diz, entretanto, se o imperador for a Jerusalém com seu exército, eu colocarei a mim mesmo e meus homens e meus bens em suas mãos. Pô, isso é uma coisa muito digna, né? Pautado realmente por um pensamento cristão. Tancredo, que era um dos melhor soldado que o Bohemundo tinha, né? O Tancredo, junto com outro soldado do Bohemundo, chamado Ricardo do Principado, conde de Salerno, né? Salerno é onde está o corpo de São Mateus. As pessoas vão ver aquela região belíssima da Itália, né? Perto de Nápoles ali, e chega em Salerno, passa batido, né? Salerno é feio diante do resto, né? Mas lá está o corpo de São Mateus e o corpo de São Gregório VII. Os dois estão na Catedral de Salerno, né? Então, o Tancredo e esse Ricardo do Principado, conde de Salerno, eles se disfarçaram e cruzaram o Bósforo como simples soldados para evitar o juramento de vassalagem. Aí o Bohemundo, né? Não, foi lá, volta aqui e faz o... Bohemundo era uma pessoa que o imperador tinha enorme e justificada desconfiança contra ele, né? Porque o pai dele, eu vou falar isso, então não vai dar na aula de hoje, o pai do Bohemundo, Roberto Guiscardo, Robert Guiscard, cara que veio da Normandia e mudou a história da humanidade. O pai do Bohemundo invadiu o Império Bizantino. Ele tomou tudo que os bizantinos tinham na Itália, ainda tinha muita coisa no sul da Itália, tomou ali e disse, agora eu sou o imperador, tenho direito às terras do Império Romano do Oriente, e invadiu. Atravessou o Adriático ali, né? E só vou até Constantinopla, vou ser o novo imperador. Com o Bohemundo junto. Então, aí chega o Bohemundo como um cruzado, né? Os caras, como é que é? 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse cara estava tomando o Império Bizantino. Agora o cara chegou aqui, bonzinho, etc. Será? Né? Então, o Bohemundo havia uma desconfiança muito grande contra ele, por parte do imperador.
Mas aí por isso que ele fez esse gesto. Não, Tancredo, volta, você vai fazer a vassalagem aqui junto comigo, para o imperador. Mas o juramento de vassalagem do Tancredo, né, ele foi condicional. Ele falou, não, vale só se o imperador agir como líder da cruzada, né, e suprir as nossas necessidades. Senão, esse juramento não vale. Como ele não fez nenhuma coisa nem outra, não valeu. E aí o imperador, né, porque tem gente que se deixa maravilhar, né, por grandes coisas, grandes gestos. O imperador falou para o Tancredo assim, escolhe o que é que você quer aqui. Eu vou te dar o que você quiser e tal. Ele falou, eu quero a sua tenda. A tenda do imperador Alexios é um negócio, vamos dizer assim, maior que isso aqui tudo, né? Era preciso 20 camelos para transportar a tenda do imperador, né? E o cara pediu a tenda do imperador, né? Cabia dentro dela uma multidão, né? Era alta como um cipreste, né? Tancredo nem tinha seguidores suficientes para encher essa tenda, né? As coisas que vão, né? E aí tem o Balduíno também, a gente já falou bastante da história do Balduíno, mas vamos falar mais umas coisinhas aqui, diferentes. O Balduíno era o irmão mais novo. A bem-aventurada Ida de Bulônia, condessa de Bulônia, ela teve 3 filhos homens, né? Os 3 foram para a cruzada. Isso é uma coisa que me impressiona de uma maneira acima de tudo. Os 3 filhos dela foram para a cruzada. Então isso aí é para desmentir aquela coisa, não, mandaram o filho mais novo porque não tinha mais nada para ele fazer na Europa, ele estava atrapalhando a família, gastando muito dinheiro da família e tal. Então a cruzada foi um negócio para mandar o filho mais novo. Foram os 3. E, em geral, foi o filho mais velho e não mais novo, né? Então são as bobagens que esse pessoal fala, que às vezes tem uma aparência de verossimilhança, né? Mas se você pegar os documentos, não faz nenhum sentido, né? Então, a família do Godofredo foram os 3 homens. E outra coisa mais curiosa ainda, o chefe foi ele, não foi o irmão mais velho, né? Por uma série de razões, quer dizer, o Godofredo levou no contingente dele o irmão mais novo, que era o Balduíno, o irmão mais velho foi no contingente do duque da Normandia, né, o Eustáquio. Só recordando, né? Naquela época, na região rica da França, no sul da Alemanha, etc., o filho mais velho herdava tudo e tinha a obrigação de cuidar da família inteira, né? Não era assim, é tudo meu, vai embora. Não, é tudo meu, fica aqui. Eu vou cuidar de você também, filho mais novo. Os filhos mais novos do que ele. Uma das maneiras de minar a família, né, na Revolução Francesa foi justamente, não, Revolução Francesa todo mundo é igual, não tem essa história de filho mais velho, todo mundo vai herdar a mesma coisa. Então, fraturou a família, né, e a multidão de filhos mais novos, gostei da Revolução, passa para cá a minha parte, né? Então, mas naquela época não, e até mais, ver aqui, mais 700 anos, foi assim ainda. Era assim antes e permaneceu assim por mais 700 anos até a Revolução Francesa. Então, assim, o filho mais velho herda as coisas do pai para não ir dividindo, porque se cada 10 filhos divide por 10, cada um tem 10 filhos, divide, não tem mais nada, né? Você acabou, era a maneira de preservar o bem da família para a família, né? E com a obrigação de cuidar da família. Então, o Eustáquio herdou tudo, né? O
Balduíno entrou no clero, o filho mais novo, em geral, ia para a igreja, ia ser um padre, né, um religioso, alguma coisa, um bispo de não sei o quê e tal. E o filho do meio vai para o exército, vai ser um cadete, cadet em francês, né? O filho cadet é o filho que não é o mais velho, tá depois do mais velho, é o cara que vai para o exército, né? Então, que é o caso do Godofredo. O Godofredo teve a sorte, né, de que um tio dele deu para ele muitas terras, né? E aí ele tinha esse prestígio para partir para a cruzada como grande proprietário de terras, etc. O Duque da Baixa Lorena, né, que é uma região riquíssima, né? Mas então o Balduíno, ele tinha entrado para a igreja, mas saiu. O Balduíno era um cara, talvez, né, saiu nessa coleção aqui, dos governantes do Oriente Latino, tem uma biografia do Balduíno que eu consegui também, né? As outras eu ainda não consegui. Mas aí você conhece a história do Balduíno direitinho, né? Então, assim, o Balduíno, quando houve a reforma da igreja, eu falei para vocês que foi a grande reforma que culminou na época do Papa São Gregório VII, né? Foram vários papas, né? O Balduíno saiu da igreja, saiu do clero, claro, não católico, etc., mas saiu do clero, casou, né? Então ele foi para a cruzada, o Balduíno, com a mulher e os filhos que eles tinham. Todos morreram. A mulher dele morreu, talvez aí em 1098, começo de 1098, né, final de 1097. Os filhos pequenos não sobreviveram e ficou sozinho lá, o Balduíno. Eu disse, não vou voltar mais não, não vou voltar. Não vou voltar. Não é porque, estou com ambição, não, cara, vou fazer o quê de lá? Eu não tenho terra, né? Não tenho nada. Eu vou ficar aqui, né? Isso faz muito sentido, faz muito mais sentido do que esses historiadores diziam assim, não, o Balduíno tinha ambição, né, saiu já com ambição, nada disso. Um grande historiador, não a mulher que fez a biografia dele, nessa coleção, mas um outro grande historiador inglês disse, não, ele só tomou a decisão de ficar depois que a mulher dele morreu. Então, como ele era pobre, né, ele casou em 1090, 6 anos antes de ir para a cruzada, com uma mulher chamada Godeilde de Tosny. Era filha de uma poderosa família anglo-normanda. E ela morreu em 1097, então foi antes de chegar provavelmente antes de chegar em Antioquia. O pai dela, né, o Raul de Tosny, ele tinha propriedades na Inglaterra, ele era Lorde de Conche, né? Foi um dos raríssimos companheiros de Guilherme o Conquistador que comprovadamente estavam com ele. O Eustáquio, pai do Godofredo, pai do Balduíno, pai do Eustáquio também, ele estava, também é comprovado que ele estava com Guilherme o Conquistador na Batalha de Hastings, né, que é a batalha que definiu a sorte da Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra foi conquistada pelos normandos, né? Então, esse Ralph de Tosny, o pai da mulher do Balduíno, ele era o porta-estandarte do exército do Guilherme o Conquistador, na Batalha de Hastings. Batalha difícil, viu? Até quase o final, ninguém sabia quem ia ganhar. Guilherme Conquistador podia perder, né? Até se espalhou um boato lá, o Guilherme morreu. Ele teve que tirar
a viseira do elmo dele para mandar, não, estou aqui, ó, né? Estou vivo, porque desanimaria bastante os soldados dele se ele realmente tivesse morrido, né? E é um perigo você tirar a viseira, por exemplo, na Batalha de Lepanto, né? Um almirante veneziano, a Batalha de Lepanto, espero que eu tenha a chance de contar um pouco um dia essa história, mas quando o cara fez assim, porque quando você está tudo fechado, a tua voz fica... O cara não ouve a tua ordem direito. Então ele tirou para poder dar uma ordem e uma flecha entrou no olho dele, né? Então esse almirante morreu na Batalha de Lepanto dessa forma. Então tudo é possível numa batalha, né? Mas o Guilherme Conquistador tirou, estou aqui, estou vivo, né? Baixou, né? Deu certo, né? Então, o pai da mulher do Balduíno, né, o pai da Godehilde de Tosny, o pai dela era Raul de Tosny, ele estava na batalha, ele era o porta-estandarte, ele entregou o estandarte, porque o cargo de porta-estandarte era um cargo hereditário. Seu filho vai ser o próximo porta-estandarte, né? Porque era uma coisa de altíssima honra você ser o porta-estandarte do duque da Normandia, do rei, essas coisas todas, né? Então ele entregou o estandarte para uma outra pessoa para lutar do lado mais perto lá do Guilherme o Conquistador, né? E só, já que eu falei agora de estandarte, né? Eu nunca me esqueci, né? Assim, eu estudei francês em 1967, por aí. Estudei na Aliança Francesa, numa cidadezinha desse tamanho. Tinha uma Aliança Francesa, aprendi francês. Por isso que eu posso ler esses livros em francês sem problema nenhum. Falo também tudo, mas assim... quando eu estudava lá, eu vi o discurso de Napoleão depois da Batalha de Austerlitz. Eu decorei, né, naquela época, né? E depois da batalha, Napoleão falando para os soldados dele e tal, né, ele diz, olha, capturamos tantos canhões e tantos estandartes. Pô, estandarte? Que bobagem esse estandarte, né? Mas é importante, porque simbolicamente, quer dizer, aquilo ali é o símbolo do inimigo, do exército inimigo, né? Então, na batalha de Austerlitz, os franceses capturaram 45 estandartes do inimigo, né? O Napoleão estava lutando contra os austríacos e os russos juntos, né? Numa batalha antes dessa, quando Napoleão estava indo como um raio lá ele queria pegar os austríacos e os russos separados ainda, né? E pegou numa outra batalha, que dizem que aí, não sei quanto de folclore tem isso ou não, mas isso está em todos os livros aí. Napoleão estava no canal para invadir a Inglaterra. Aí, quando ele viu que os russos estavam vindo, ele saiu da costa, né, e foi fulminante para pegar os austríacos antes que os russos chegassem. Na batalha de Austerlitz já estavam os dois juntos, os russos e os austríacos, né? Mas na batalha anterior, ele conseguiu pegar só os austríacos. E quando os austríacos reclamaram, e ganhou de maneira contundente lá, avassaladora dos austríacos, né? E os austríacos, quando falaram para os russos, vem cá, mas vocês não iam chegar a tal dia? Vamos chegar. O calendário dos russos ainda era o calendário juliano, né? O calendário do resto aqui era o calendário gregoriano. Então, tem 15 dias de diferença. Não sei se eu acho tão, né, exagerado um negócio assim, mas é isso que diz. Quem mudou o calendário russo do juliano para o gregoriano foi o Lenin. Como é que... Né? Lenin, não, acabar com isso aqui.
né? Depois todos os países do mundo, inclusive os muçulmanos, etc., adotaram, né, o calendário gregoriano, né? Com base, obviamente, no Maomé lá e tudo, mas o calendário é o calendário gregoriano. Gregório XIII, né, fez esse novo calendário. Só que para ajustar, né, as coisas, ele teve que engolir, porque já tinha o calendário juliano, estava totalmente errado, 15 dias, né? Imagina, pô, mas meu aniversário, né? Sumiu, né? Passou, perdeu 15 dias nessa história. Bom, Boemundo, né? Boemundo atravessou o Adriático. Boemundo tinha um domínio dele no sul da Itália, eu já falei isso para vocês. Então, 15 dias depois que o Hugo de Vermandois atravessou, ele atravessou. Tá? Eles atravessaram numa data perigosa de atravessar, navegar o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, por isso que não tem batalha no mês de novembro, batalha naval em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não tem batalha naval, porque o mar é imprevisivelmente perigoso, né? Então, a Batalha de Lepanto foi em 7 de outubro e foi assim, quase que o último dia que dava para navegar no Mediterrâneo, né? Até teve um almirante lá, que era o dono dos navios, não queria perder os navios dele. Não vamos mais não, né? Ele alugava, o Andrea Doria alugava os navios dele para o rei da Espanha. Então, quanto mais navio ele tivesse, melhor, né? Batalha, você perde navio, né? Então, não vamos mais não, né? 7 de outubro, lá, estamos em outubro, não dá mais para navegar no Mediterrâneo. Então, o Boemundo, ele cruzou o Adriático depois do Hugo de Vermandois, né? Tanto que o pessoal do Hugo de Vermandois naufragou. Teve naufrágio em navios dele, morreram muitos cruzados nessa travessia, né? De Brindisi ou de Bari para a atual Albânia, né? Boemundo tinha uns 40 anos, né? Ele tinha ajudado o pai dele na invasão do Império Bizantino, que começava ali na Albânia, na atual Albânia. Só que o Boemundo foi deserdado, né? O pai dele casou com uma outra mulher, teve acho que uns 10 filhos lá, 7 mulheres e 3 homens e tal, com essa outra mulher, e designou um filho dessa nova mulher para ser o sucessor dele. Então o Boemundo ficou com pouca coisa, né? Aí os historiadores, então ele foi para... Existe um livro dessa coleção com a biografia do Boemundo, mas eu não consegui comprar ainda. Difícil, nem sebo eu achei direito, né? Mas está na lista dos livros, existe o livro, né? Quero ver como é que foi isso mesmo, né? Eu vou agora, vou para lá porque vou pegar uma terra para mim, já que eu não tenho nada aqui e tal. Não sei se esse cálculo faz sentido. Tá? Certamente pode ter tido alguma coisa, mas certamente teve alguma coisa espiritual também, que ele aproveitou aí para ter algum benefício espiritual, né? Como eu falei, ele foi o melhor general que o movimento das cruzadas produziu, né? Agora, à medida que ele ia andando ali na Albânia, Grécia e tal, para chegar em Constantinopla, na via Enyácia, a população já conhecia, né? O pai dele e ele já tinham invadido lá, já tinham pilhado, já tinham feito uma desconfiança total, né? Então ele embarcou em Bari. Bari foi a última capital do Império Bizantino na Itália, né? Que foi tomada pelo pai do Boemundo, o Roberto Guiscard. Então ele embarcou em Bari, é onde está o corpo de São Nicolau, até hoje. É chamado de São Nicolau de Bari,
apesar de que comerciantes aí italianos pegaram o corpo dele na Ásia e trouxeram para Bari. Então, ele desembarcou em outubro de 1096, sem acidente no mar e sem incidente também. Então, ele seguiu pela estrada romana, via Enyácia, que vai chegar em Constantinopla, né? Lá ele se apresentou ao imperador em 1º de abril, ele desembarcou em outubro de 96, ele chegou em Constantinopla em 1º de abril de 97, né? 6 meses. Ele só comia a comida preparada pelos seus próprios cozinheiros, óbvio. Sei lá o que é que o Alexios poderia querer fazer com ele, podia querer envenenar a comida, matá-lo, né? Ou então provada antes, a comida provada antes de alguma maneira. Recusou os presentes de Alexios, mas quando Alexios mandou o presente para o quarto dele, ele não devolveu. O Alexios era um cara muito esperto, né? Quando o Roberto Guiscard e o Bohemundo invadiram o Império Bizantino, ali pela Albânia, o exército bizantino era meio fraco, né? Mas como o Alexios era muito rico, o imperador bizantino era muito rico, ele tinha maneiras, subornava um, fazia um acordo com o outro. Então, por exemplo, quando o pai do Bohemundo desembarcou lá na Albânia, a frota veneziana veio e derrotou a frota normanda, porque fez uma aliança, o imperador Alexios fez uma aliança com Veneza. Derrota aí que eu estou fazendo uma hipótese aqui, né? Eu diminuo as tarifas que você tem que pagar no comércio aqui com Constantinopla, entendeu? E ele também fez uma aliança, o Alexios, com o imperador Henrique IV. Ataca a Itália, porque de repente os normandos vão ter que voltar, se eu vou falar aqui. Isso tudo aconteceu, né? Então ele tinha muitas maneiras. Por que o imperador ia invadir a Itália sem mais nem menos? Deve ter tido um presente, deve ter tido um acordo, uma promessa de um território, de alguma coisa, entendeu? O cara não se arriscar por nada, né? Só para mostrar aí a via Enyácia, tá vendo? Ela sai da Itália, de Brindisi, por exemplo, você atravessa a Itália de Brindisi ou de Bari, aí chega na atual Albânia e a estrada vai indo, esse vermelhinho aí, até chegar em Constantinopla. Quando chega em Constantinopla, tem a Porta Dourada, né? O Portão Dourado de Constantinopla, que é a entrada solene em Constantinopla, né? Que é o final da via Enyácia, né? Eu coloquei aqui do lado as vias romanas que existiam, né? A Via Ápia, a Via Emília, a Via Salária, são todas as vias que saem de Roma, né? Por isso que tem aquela frase, né? Adágio assim, todos os caminhos vão dar a Roma, né? O Chesterton dizia o contrário, todos os caminhos saem de Roma. Cara é muito bom em imaginar, né? Todos os caminhos saem de Roma, né? A frase era, todos os caminhos vão dar a Roma. Não. Todos os caminhos saem de Roma, né? E aqui é a rede de estradas romanas, na época do Império Romano, cortando todo o Império Romano, entendeu? Então, essas são as estradas que os cruzados usavam, ainda na época da cruzada, né? 600 anos depois do fim do Império Romano no Ocidente. Estavam lá as estradas, né? Você pegar fotografias dessas estradas, ainda está lá, pavimentada e tudo, né? Como eu falei, essas estradas não eram para uso civil, eram estradas para uso militar. Claro que o civil usava, né, secundariamente, mas elas foram feitas para uso militar, para os romanos defenderem o império, chegarem rapidamente, a correspondência, o aviso de que tem uma invasão não sei aonde, né?
Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar desse pai do Boemundo e um pouco da abadia de Monte Cassino, que é a região do pai do Boemundo, estava lá governando. Aqui, à direita aí é como a abadia ficou depois de um bombardeio aliado na Segunda Guerra Mundial. Né? Sobrou nada. À esquerda é como ela está agora. E como era antes do bombardeio, exatamente igual, idêntica. Tá? Os italianos reconstruíram tal qual, sem nenhuma ajuda externa. Não queremos ajuda de ninguém, nós vamos reconstruir sozinho a abadia de Monte Cassino, que é a abadia de São Bento. Né? São Bento, fundador da Europa. Né? Então é isso. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, Rei de França. Pai do Espírito Santo, amém.